Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão Especial, destinada a proferir parecer ao PL 5627 de 2013 do Poder Executivo, que altera o DL, Decreto-Lei 9760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei 2398, de 21 de dezembro de 87, e a Lei 9636, de 15 de maio de 98. Dispõe sobre o parcelamento e a remissão de dívidas patrimoniais com a União e dá outras providências. Nós estamos aqui qualificando como Comissão Especial Terreno e Marinha. Ata. Tendo em vista a distribuição de cópias de ata da segunda reunião realizada no dia 6 de agosto e com pedido do deputado relator para suprimir a necessidade de leitura, dispenso a leitura. Pois não? A dispensa da ata, por favor. Obrigado. Fica dispensada a leitura, pedido do deputado. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la em votação. Os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovada. Expedientes. Nós temos 5 expedientes aqui em mesa, mas que nós vamos colocá-los em votação ao término da audiência. Vamos deixá-los considerados como lidos para, ao final, nós fazermos apreciação e votação. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje prevê a seguinte pauta. Audiência pública com os seguintes convidados. Informo que nós fizemos o seguinte, para aqueles que não estavam aqui na primeira reunião, nós propusemos uma audiência pública, que é essa de hoje, que é a audiência de caráter institucional. Está presente a representação do Ministério, do SPU e da OAB. Estaria também do Ministério Público Federal, que não se fez presente. E na próxima semana nós faremos a segunda audiência pública, que é a de perfil técnico, por parte daqueles que estudam, debatem e têm formulações sobre o assunto. E na sequência nós faremos as audiências públicas nos estados. Então esse é o nosso roteiro. Hoje nós estamos, então, com base nisso, fazendo a primeira audiência pública. E para isso eu vou citar e, ao mesmo tempo, chamar para a mesa. Primeiro, a doutora Cassandra Moroni Nunes, secretária do Patrimônio da União SPU, representando a doutora Miriam Belchior, ministra de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. E, ao mesmo tempo, a sua própria instituição. Anuncio e também convido para a mesa Dr. José Mauro de Lima O. de Almeida, representando o senhor Luiz Lucena Adams, advogado-geral da União. Convido, substituindo o presidente da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, o seu representante, conselheiro da OAB, Eduardo Pugliese, nobre advogado, para estar aqui ao nosso lado. Você fica aqui, né? Chaves? Você fica aqui do meu lado, para me inspirar. Passa-se a audiência pública. Convido os ilustres palestrantes que, após tomarem assento à mesa, e aos presentes atentem para os procedimentos a serem adotados em torno desse evento que ora se inicia. Antes de passar a palavra aos deputados, peço atenção para os procedimentos a serem adotados. Ao convidado ou convidada, será a palavra por até 20 minutos. Em seguida, aos deputados, observada a ordem de inscrição para, no prazo de 5 minutos, cada um formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento. O convidado dispõe do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidos a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. A lista de inscrição para o debate encontra-se à disposição dos senhores deputados na mesa de apoio. É lógico que isso aqui eu estou lendo por um dever de ofício, que nós já temos isso como regra internalizada entre nós. Assim sendo, concedo a palavra, peço, me dá o microfone avulso.
amigo? Bom, irmão. Eu vim aqui só para receber sua orientação. Eu soube que não tem mais desastre. Tá ligado. Vai, vamos. Assim sendo, pela ordem de chamamento e de referência institucional, concedo a palavra à doutora, o nosso deputado aqui já está nos propondo um uso, uma forma de utilizar bem o terreno de Marinha. Amigo, tá bom? Concedo a palavra à doutora Cassandra Moroni Nunes, secretária de Patrimônio da União SPU, representando a ministra Miriam Belchior. Referência de tempo, 20 minutos. Não é sangria desatada, mas é uma referência importante. Muito obrigada, ilustríssimo deputado Lelo Coimbra. Por favor, apague a luz à frente aqui. Muito digno presidente dessa comissão. Eu creio que essa comissão especial, ela reúne a nata ou o extrato das outras comissões. Portanto, me sinto bastante honrada de poder dialogar com os senhores e trago uma saudação calorosa da ministra Miriam Belchior, que está lá envolvida como ministra do Orçamento também, envolvida justamente com o orçamento, mas já deixou uma mensagem aí ao presidente de uma audiência onde receberá os membros da comissão em breve. Então, coube a mim representar aqui um pouco das posições da instituição, e eu tentarei cumprir o tempo, mas esse assunto que é abarcado por esse projeto de lei é tão complexo, é uma legislação tão intrincada que me perdoem se eu me estender um pouquinho. Eu espero mantê-los a todos acordados. Eu acho que eu vou passar para o lado DK. Vamos lá. Bem, você que está... Vamos lá. Bem, eu logo de cara faço um enfrentamento com uma discussão necessária de fazermos se essa patrimônio da União, especialmente terrenos de marinha e os terrenos marginais, se é um instituto anacrônico ou é um instituto moderno. Eu vou tentar provar, ou pelo menos fazer a defesa da ideia de que é um instituto que está na ordem do dia, cumprindo o que há de moderno no Estado brasileiro, na medida em que possa cumprir uma função socioambiental, está ao lado do desenvolvimento econômico da nação, e se isso for conduzido adequadamente. Então, embora todo mundo diga... Embora todos referenciem como um instituto da época do Brasil colônia, e é verdade. Na verdade, antes disso, né, da legislação, desde as ordenações filipinas portuguesas. Agora, de pronto, eu já abro um debate que nem tudo que é antigo é ruim. Por exemplo, a língua através da qual nos comunicamos também é uma herança portuguesa que vem sendo aprimorada e evoluída, que eu acho que é o que nós faremos com esse projeto, né, aprimorar e evoluir a legislação sobre terrenos de marinha e terrenos marginais, mas é um instituto muito válido e sendo modernizado diariamente. Citaria outras tantas. O próprio Banco do Brasil, fundado junto com a vinda da família imperial. Nem por isso é um instituto antigo que a gente deva jogar fora. Ele vem se modernizando e cumprindo no Brasil moderno um papel institucional bastante moderno e importante. Está aí a guerra para baixar os juros que não nos deixa mentir. Portanto, eu trabalho, ou nós na SPU trabalhamos com a ideia de que esses terrenos são um instituto moderno, se estiverem adequadamente a serviço do desenvolvimento pleno do Brasil. Só exemplificando, eu acho que boa parte de vocês, dos senhores presentes, são especialistas, né? Que a gente, quando fala em terreno de marinha, tem o Instituto da Praia, que é outro, que é um bem de uso comum, tem aquilo que pode ter sido aterrado, ampliado, que seria o acrescido de marinha, e essa faixa que fica aqui para frente, que é propriamente terreno de marinha, e a nossa grande luta é definir essa linha
de Praia-Mar Média, que nos foi dada a tarefa de nos referenciar em 1831. Poderia ser 30, poderia ser 46, mas é 1831, um marco que a gente respeita e tem que decifrar a evolução, que muitas vezes é trabalhoso, mas nós vamos ver que é uma chave importante para essa definição e que tem uma razão de ser técnica e institucional. Vamos lá? Bem, só para relembrar aí quem fica um pouco aborrecido por ser um instituto tão antigo, mas eu gosto bastante, aliás, eu tenho bastante orgulho de estar na mesa ao lado do Dr. José Mauro de Lima. Eu sou leitora voraz de um livro muito importante que ele fez sobre terrenos de marinha e aprendi com ele nesse livro, lendo as ordens régias. Ele foi buscar a origem, eu vou deixar para ele falar, porque é um mestre no assunto. Mas eu gosto dessa definição que deu lá atrás o rei português, que determina que os terrenos de marinha fossem reservados ao uso comum, pois eram de regalia real. Como era de regalia real, ele reservou para o uso comum. Essa é a origem, o termo marinha, boa parte de vocês deve saber, é que Portugal tinha lá uma legislação onde deixava uma parte de recuo para fazer o sal, que tinha uma importância econômica extraordinária, e no começo da ocupação do Brasil, idem. E em algumas áreas do Brasil ainda tem. Mas, naturalmente, não se justifica hoje pelo sal, obviamente, houve uma evolução bastante grande. Mas eu fixo aqui essa questão da regalia real, que era a ideia no Brasil colônia. Basicamente, na República, a grande transformação que nós fazemos política é trocar o soberano. Passa a ser o povo. E é esse o princípio que nós aplicamos hoje ao pensarmos nos terrenos de marinha, nos terrenos de margem de rios federal, que é algo que seja patrimônio de todos os brasileiros e brasileiras, porque a regalia, nesse caso, é do povo, já que nós estamos sobre a égide da República, onde a soberania é popular. Então, esse instituto sobrevive, se modernizou e cumpre hoje um papel de extrema importância no desenvolvimento do Brasil, é o que nós tentaremos demonstrar. Eu não vou discorrer, eu sou geólogo e a gente tem uma mania de se referenciar um pouco nos processos geológicos que têm um tempo de maturação e desenvolvimento bem diferente do da nossa escala de vida. Mas eu só quis ilustrar, eu gosto bastante desse gráfico aqui e da localização aqui dos sistemas de marés no Brasil, para dizer, isso aqui é o nível do mar, aqui hoje seria o nível 0, onde está hoje, tá? Seria o 0. Que se a gente recuar no tempo a 17.500 anos atrás, é pouquíssimo para a geologia. Claro que para a nossa vida, 17 mil anos atrás, né, ninguém tinha nenhum parente vivo, provavelmente. Mas é uma história geológica extremamente recente. O mar já teve recuado mais de 120 metros de onde ele está hoje. E assim por diante, ele já teve recuos variados, a gente já teve avanços, transgressões marinhas, que já chegaram a engolfar hoje áreas onde estão as cidades, e depois volta a diminuir o nível, pode recuar, isso em função de um número grande de processos que eu não vou deixar aqui, eu vou deixar para a parte técnica dos que virão falar, mas para levar em consideração que ao analisarmos uma costa, que se a gente abrir todas as reentrâncias, que é o que nós temos que medir, nós vamos trabalhar com 9.200 quilômetros de costa, e que vem sofrendo, ao longo da sua história geológica, uma morfodinâmica bastante grande, diversa, e isso acontece hoje em dia, inclusive. Se a gente for pensar no litoral brasileiro como um todo, nós vamos ver que nós temos setorizações diferentes. Quem mora ali, no meu caso, de onde veio o Mauro, por exemplo, Dr. Mauro,
ali na área do Pará, Amapá. Nós vamos falar em zona de macromarés, com amplitudes de marés maior do que 4 metros. Já a gente que vem do sul, sudeste, área de micromarés, com amplitudes baixas, de menos de 2 metros. E a área de mesomarés no nordeste. Isso eu estou exemplificando para dizer que, ao fazer as demarcações dos terrenos de marinha, além de levar em conta a data e a documentação e o fundamento e a metodologia que a legislação nos determina, nós temos que desvendar toda uma evolução geodinâmica do litoral e levar em consideração essa variedade grande que é o litoral brasileiro. Eu poderia citar outros parâmetros, por exemplo, o relevo do talude continental, da plataforma continental, que condiciona correntes diferentes, enfim, de intensidade diferentes. Isso tudo, na hora de interpretar aqui, nós temos que levar em conta. Não é simples. Nós não podemos fazer um estudo aqui e extrapolar automaticamente para lá. Tudo tem que ser medido, de fato, em escala real, 1 para 1, em cada trecho, para se definir aquela faixa dos 33 metros da pré-mar média, como estava em 1831. Portanto, é um exercício que não é simples. Todo mundo fala, mas vocês já estão há 160 anos, tem a SPU, vocês não mediram tudo ainda? Bem, vamos chegar no final, ao discutirmos o projeto, que o projeto poderá simplificar e muito esse trabalho e adiantar e muito termos todas essas definições em muito pouco tempo. Esse é um detalhe que eu já friso de cara. Vamos lá. Daquela visão que tinha o soberano, o rei, para a missão que a SPU tem hoje, exposta publicamente em todos os 27 estados, no trabalho das nossas superintendências, é nisso que nós nos baseamos. Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra a sua função socioambiental. Já foi uma função arrecadatória antigamente, não é mais. É claro que isso tem que estar em harmonia com a tarefa de arrecadar. O que tiver que ser cobrado, terá que ser cobrado, mas isso não é o que prepondera mais. Já, ao menos nos últimos 10 anos, demos uma guinada extremamente importante na missão da Secretaria do Patrimônio da União, que é estar a serviço do desenvolvimento socioambiental e dos principais programas de desenvolvimento econômico do Brasil. A gente trabalha diretamente ligado com isso. Por exemplo, o cumprimento da função socioambiental, vou pedir que passe rápido. Boa parte, nós trabalhamos com vários parlamentares em vários estados em torno dessas questões exatamente. Mas a regularização fundiária de interesse social em várias comunidades, nós já temos cerca de 500 mil famílias, ou que já fizemos a destinação das áreas públicas ou está em processo. Esse termo, o TAUS, termo de autorização de uso sustentável, extremamente importante para a fixação das comunidades tradicionais, especialmente ribeirinhas na Amazônia. Vamos lá? A inclusão socioterritorial aqui exemplificada, a gente pode ir a Recife, podemos ir a São Vicente, uma das maiores favelas do Brasil, que está sendo urbanizada, enfim, tudo terreno de marinha que está a serviço agora em programas, em conjunto com os municípios, às vezes com os estados, cumprindo uma função social. Portanto, longe de atravancar o desenvolvimento social ou o desenvolvimento econômico, é um estoque de terras que está a serviço de desenvolver e fazer inclusão territorial, por exemplo, no Brasil. O Terra Legal também, que a gente acompanha para e passo, aqui é Manaus. Vamos lá, passa rápido. Regularização fundiária em comunidade quilombola. Infraestrutura portuária, recentemente nós tivemos em todos os estados uma mobilização muito grande em torno de regularizar os terminais de uso privado, uma inovação agora com essa legislação, onde a nossa presidenta insistiu de uma forma muito correta em se criar novas oportunidades, se estabelecer um outro paradigma
na questão portuária, buscando agilizar, melhorar as tarifas, e por aí vamos, infraestrutura de turismo. Isso tudo é terreno de marinha, isso tudo é terreno ou espelho d'água ou terreno de marinha, área que está sobre a gestão da União, é de propriedade da União, portanto, de todos os brasileiros e brasileiras, ou unidades de conservação propriamente ditas como essas. Bem, eu friso que todos os programas do governo, basicamente, a Secretaria do Patrimônio da União, portanto, os terrenos de marinha ou as áreas marginais ou os outros próprios nacionais participam imediatamente como parte e base, substrato para esse desenvolvimento. Friso isso para que não haja a menor dúvida da importância que cumpre essas áreas. Bem, eu gostaria de apresentar com toda a clareza e transparência a nossa curva de arrecadação, que ela é boa, porém ela é mais singela do que muita gente. Esses dias eu apresentei isso para um empresário, que a arrecadação geral de 2012 foi de 808 milhões. Falou, não acredito, isso deve ser só de uma parte. Não, é a arrecadação total. Veja que mesmo sem aumentar a alíquota, sem mudar nada, só melhorando a qualidade da cobrança, que foi transformada em eletrônica, uma série de facilidades, tem aumentado paulatinamente. Esse não é o nosso objetivo, mas nós temos o dever de cuidar disso também, porque senão os órgãos de controle nos chamariam com razão a atenção. Mas o importante que eu queria desdobrar, que a gente analisasse, essa arrecadação se dá como? De fato, é algo escorchante, como afirmam alguns, é algo que está penalizando o simples cidadão. Então vamos abrir esse gráfico preparado por nossa diretoria de Receita. E isso aqui é tudo dado do ano que fechou, tá? 2012. Mas 2013 acompanhará seguramente. Salvo se a gente aprovar essa lei logo, aí vai melhorar bastante, especialmente para o contribuinte, para o ocupante. Nós estamos falando no universo, eu vou arredondar para cima para não ficar com quebrado, tá? De 400 mil ocupantes. Aí é quem tem inscrição de ocupação, quem está no foro, enfim. Qualquer um que está oficializado no nosso cadastro, no CIAPA, que existe, está cadastrado. Esse é o tamanho do universo. Primeira coisa que chama a atenção é que a maioria não é pessoa física, não são indivíduos. A maioria é pessoa jurídica, 52%. Dos 219 milhões que são arrecadados, que entram na Receita, vamos arredondar, vai 120 mil pessoa jurídica. Então, quando a gente pensar ou em mudar, ou em mexer com isso, precisa ter esse universo na cabeça. Menos da metade é até razoavelmente equilibrado, mas a impressão que muita gente tem é que são cidadãos, tem lá o seu apartamentinho, o aposentado e tal. Também tem, mas não é essa a equação. Os números são esses, tá? E que nos dá, somando isso, esse valor. Vamos lá? Bem, para as pessoas que têm renda abaixo de 5 salários mínimos e são ocupantes ou têm qualquer contrato com a União, estão em área da União, já são isentos desde 2007. Portanto, nós não temos que nos preocupar com aqueles que realmente não têm renda. Aquele aposentado que tem o seu apartamentinho lá e tal, se tiver até 5 salários mínimos, ele tem que procurar. Aliás, estamos trabalhando para isso ser facilitado também. Mostrar que tem aquela renda e pronto, ele já está isento. O número é baixo. Nós acreditamos que 18.227 isenções é baixa. Provavelmente nós temos muito mais gente que não está informada, e aí os deputados são um veículo muito importante para informar a população. Nós começamos uma campanha em junho, com instrumentos de divulgar essa isenção,
e a gente acredita que isso vai aumentar. Mas aqui também é bastante equânime, vamos dizer, socialmente, que não há que se preocupar. Vamos lá? Bem, esse gráfico, para mim, ele é bastante revelador do universo que nós estamos tratando. Tá? Se você for ver quem realmente paga, falar, não, está pesado. Quem realmente paga até R$100 no ano, isso aqui é no ano, ou até 500 no ano, ou que se for, quem paga 100 vai pagar 8,33 por mês, né? Ou custa 8,33. É a grande maioria. Você somar aqui, a 77%. 77% dos inscritos ou dos que têm contrato pagam menos do que 500. Vamos falar, não. Então, os que pagam até 1.000, de 100 a 500. Que pagam até 1.000. Aqui está exemplado, tá? Até 100, esse verdinho, 40,8%. Ou seja, é uma grande maioria, paga muito pouco. Só para desmistificar um pouco e para que ninguém tenha remorso, falar, não, está pesado, está escorchante. Não. No detalhe, a gente vê, se está certo ou está errado é uma discussão. Agora, a preocupação de muitas das pessoas, quando levantam a crítica, ela é correta. A pessoa já paga isso, já paga aquilo outro, ainda tem que pagar isso. Mas vamos ter noção de que os valores não são, eles são distribuídos de uma forma bem diferente. Tá? A gente tem até outros gráficos aí no debate, a gente pode abrir, e que eu só não vou abrir porque eu já estou estourando meu tempo provavelmente. Aí, rapidamente, entrando no projeto de lei, eu queria fazer um preâmbulo muito importante, que é esse projeto, muitos já conhecem, porque ele, na verdade, não foi construído pela SPU, nem pelo Ministério. Ele foi, em verdade, construído no debate com vários parlamentares, alguns que estão aqui, inclusive, outros até senadores, de outra legislatura. Ele foi só maturado no Ministério do Planejamento, que dialogou com a Fazenda, até que chegasse aqui. Mas, a bem se dizer, a autoria desse projeto ela já é compartilhada com a Câmara e com o Senado na sua origem, porque nasce do debate e das propostas que foram apresentadas. O próprio relator é um dos que grandemente contribuiu em vários momentos, e a minha testemunha que eu invoco nesse momento, que eu não estava na SPU, mas ele traz a memória. Bem, os princípios são exatamente aqueles que eram mais a crítica levantada. E o projeto busca tornar as alíquotas mais justas, não cobrar o que não deveria ser cobrado, acabar com... Bom, vamos ver um por um aí, rapidamente, né? Uma coisa que muda, a cobrança da taxa ficar só 2%. Mantém a isenção dos 5 salários e estende a templos. Antes conviviam duas alíquotas, de 2 e de 5, e para os que pagam 5 faz uma diferença imensa, né? Vamos lá? Bom, aqui a gente está apresentando um exemplo real, concreto. O que é que mudará estendendo a alíquota de 2%? E mais um detalhe. Não cobrando... Porque hoje é assim, se a gente faz uma nova definição de linha, aí você detecta todo mundo que está morando dentro dessa linha e que não estava nem inscrito ou não tem aforamento, aí a União tem que ir até essas pessoas e inscrever. Só que no ato de inscrever hoje, a gente já tem que cobrar 5 anos para trás. O que é pesado. Portanto, se aprovado, quando eu falei que esse projeto pode agilizar e muito o nosso processo de demarcação, é que a gente, sem o peso de ter que taxar todo mundo 5 anos para trás e nem usar os 5%,
vai facilitar bastante. Poderemos incluir, sem muitos problemas, um número grande na base de dados da União, que ficarão regularizados sem problema nenhum. Então, aqui um exemplo, um terreno de 650 metros quadrados, o valor do metro quadrado, a 5% ele teria que pagar 3.087 a taxa de ocupação. Agora, e com a regra atual, ele teria que pagar 18.522, porque a gente tem que ir para trás. Aprovado o projeto, ele vai pagar 1.235 ponto, 100 para trás e fica nos 2%. Ou seja, é uma diferença substancial. Bem, isso se estende também na mudança na fórmula do cálculo do laudêmio, que continua sendo de 5%, mas ele faz uma diferença muito grande. Deixa de cobrar a benfeitoria, que na verdade era um descabimento, que a União detém o terreno. O investimento naquela casa, naquela edificação, é um investimento do proprietário. Então, expurgando isso, nós vamos ver o cálculo também, vai fazer uma diferença muito boa. Também aqui um exemplo real, um terreno que tem esse valor, na regra atual, teria que somar o valor da benfeitoria mais o terreno, como base de cálculo dos 5%, e ele teria que pagar um laudêmio de 42.396, no ato de fazer a transação. Então, isso encarece, obviamente. Agora, colocando zero, deixando de cobrar a benfeitoria, isso tem um abatimento bastante grande, passa a 11.777, uma redução de 72,23%, nesse caso, nesse exemplo que nós estamos apresentando. Ou seja, é um instrumento bastante importante, se vocês aprovarem. E essa era uma das críticas que foi recebido pela SPU durante muito tempo, por vários dos senhores. Bom, esse eu já falei, o fim da retroatividade da taxa de ocupação, se inscreve e cobra dali para frente. Isso facilita todos os procedimentos para nós e para a pessoa, obviamente, para o cidadão e para a instituição. Também estamos mudando os valores aplicados em multa mora, sempre no sentido de não deixar de cumprir o dever que o Estado tem, mas sempre facilitando para o cidadão, que é o espírito que acho que guia todos nós, né? Parcelamento dos débitos. Nós éramos impedidos de parcelar, até uma época parcelamos, impedidos de parcelar débito, porque ele só pode ser parcelado depois que chegar na dívida ativa, aí o município, a instituição já está com um problema danado, né? Mas, aprovado isso estando na lei, passamos a poder parcelar em 60 meses, direto na própria SPU, facilitando para o cidadão. Bom, aqui nós tentamos aumentar a adimplência e é toda uma nova proposta para renegociação com isenção de multa. Aprovou 180 dias, indo até a SPU renegociar, pode ficar livre da multa, acertar a sua situação, olhar dali para frente. E isso, potencialmente, segundo cálculos do nosso diretor de Receita, Paulo Tonkovic, nós, de imediato, atingiríamos 240 mil pessoas. Corre. Sim, em seguida. Extinção da dívida, isso também é importante. Tem gente que tem uns rabinhos de dívida aí, e até 10 mil aprovado o projeto. A gente, com um procedimento bastante simples, pode extinguir essa dívida até 10 mil reais, e nós vamos potencialmente beneficiar 140 mil pessoas físicas e acho que 8 mil jurídicas, né? Bom, aí, essas são as que atingem mais diretamente o cidadão, mas que facilita para a instituição também, simplifica. Mas esse procedimento aqui ele é muito importante para o procedimento de demarcação.
ele dá ao cidadão que está em área de marinha ou em área marginal e porventura não tem conhecimento, a transparência de poder comparecer numa audiência pública, ficar sabendo, ser notificado e ter prazo para dizer que não concorda com aquela demarcação, e criamos outras instâncias de recurso no projeto, que também é uma reivindicação que foi apresentada várias vezes pelos parlamentares, de que o cidadão não fica sabendo, está em insegurança jurídica, já me disse o deputado Zé Chaves, que a pessoa compra e não sabe, enfim. A partir desse procedimento, e é um procedimento regulamentado na lei de como se convoca a audiência pública, não é aquelas audiências que falaram que teve e ninguém ficou sabendo. Então, ele estabelece os procedimentos de tal sorte que não tem quem não fique sabendo. E a notificação pessoal daqueles certos, né? Aqueles que estão inscritos. Aqueles que não estão inscritos, a gente vai ter que atingir de outra forma. Também isso é um procedimento importante para o processo de fiscalização. É muito detalhado na lei o que se faz nas praias, mas isso nem sempre se estende, e agora a lei deixa um pouco mais claro, no conjunto do patrimônio da União. Como é que você fiscaliza, quais são as infrações. Bom, aqui o objetivo é desburocratizar o processo de concessão do aforamento. Tinha tarefa dupla, né? O superintendente faz todo o processo de aforamento, aí manda para o secretário da SPU, que aí tem que fazer tudo de novo. Então, nós estamos eliminando isso, o que deve acelerar bastante o processo de aforamento. Aqui nós estamos igualando essa data de 27/4 do aforamento à taxa de ocupação, que na outra lei não tinha chegado a isso, então estamos corrigindo isso. Bom, aí entra algumas coisas que não estavam na lei, que são situações novas que estão propostas aí no projeto, né? Dutos. Isso aqui são dutos na plataforma continental. Então, nós não tínhamos regra para isso. Como é que eu vou fazer uma concessão para alguma coisa que está nas 200 milhas e no talude continental? Então, agora basta, aprovado isso, regulamentar uma autorização de passagem de dutos ou cabos. Isso não tem na legislação hoje. Atualização da PVG. Isso aqui a SPU apanha muito dos nossos órgãos de controle, muitas vezes com muita razão, porque os valores são sempre desatualizados, como são atualizados pelas regionais, às vezes aparece uma atualização de mercado que não existia antes. Em algumas capitais é muito evidente isso, onde houve uma valorização muito grande de mercado, e o valor sobe subitamente, e aí é uma reclamação danada. Com a aprovação disso, passa a ser uma base só, planta de valores que o município já usa, ou o Distrito Federal, se for em área urbana, que abarca a maioria dos imóveis, passa a usar isso. Depois a gente coloca na lei que os municípios teriam que fornecer a SPU para poder fazer o cálculo da planta de valores, que é onde a gente calcula o valor do terreno, que depois é calculado a taxa de ocupação, o laudeme, o foro, etc. Próximo. Se for área rural, é a tabela do INCRA. Eu acho que basicamente é isso. Acabou, né? Eu só quero fazer um comercialzinho rápido. É uma instituição bastante sólida, que já se modificou bastante ao longo da história e que em janeiro celebrará 160 anos de existência. Seria uma celebração fantástica se pudéssemos celebrar com essa modernização que está na mão dos senhores decidir, que seria essas alíquotas mais justas, a desburocratização e facilitação para os cidadãos que utilizam, de certa forma, aquele que é o patrimônio de todos os brasileiros e brasileiras, e que tem uma autorização especial para usufruir daquilo que é de todos nós. Então, aí, nós estamos saindo aqui das capitanias hereditárias e chegando ao século XXI, não só com a legislação, mas com uma série de políticas que em outro momento a gente pode
detalhar. Muito obrigada. Desculpa o tempo tomado de vocês. A nossa estratégia é que os três se manifestem. Em seguida, abrimos o debate. Por favor, acender a luz. Obrigado, Cassandra, pela apresentação. Foi além um pouquinho, mas foi um uso bem feito. Com a palavra, o doutor José Mauro de Lima O de Almeida, representando Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União. Obrigado, deputado Lélia Coimbra. É um prazer estar aqui na comissão, sobretudo indicado pelo advogado-geral da União, a participar de um debate em que eu venho travando já há alguns anos. Permitam-me fazer essa breve introdução para poder situar por que eu estou aqui. Eu nasci, me entendi por gente, meu pai vereador em Belém. Em 1976 ele se elegeu vereador e ficou 20 anos vereador em Belém, até falecer em 1996 ainda no cargo. A ocupação dos terrenos de marinha ele tem várias etapas, né? Desde a etapa da colônia, que serviu para povoar o Brasil, criar os núcleos habitacionais, os primeiros núcleos habitacionais. Então foi a primeira ocupação das marinhas, das chamadas marinhas, ainda não eram terrenos de marinha, como agora chamados. Depois, sobretudo em Belém e em algumas cidades que tiveram a ocupação por bases militares na Segunda Guerra Mundial, e Belém foi uma delas, que secou praticamente todas as áreas de várzea da beira da cidade, fazendo com que a ocupação crescesse nas áreas que antes alagadas e agora secas. E a terceira e quarta onda, digamos assim, de ocupação no início da década de 80 e no início da década de 90. Meu pai, então, foi vereador numa década que houve uma grande ocupação de áreas de terreno de marinha e acrescidos de marinha em Belém. E ele, naquela época, o governador Jader Barbalho, primeiro mandato do governador Jader Barbalho, houve muita, ainda os prefeitos nomeados pelos governadores das capitais, finalzinho do período militar, houve muita concessão de título de terra em Belém, pelo município. E depois, na década de 90, isso já não aconteceu mais, por conta que já havia o problema dos conflitos. E já chegavam, então, ao conhecimento dos órgãos públicos que o governo federal, a Secretaria de Patrimônio da União, chegava, então, a discutir a legitimidade daqueles títulos dados. E eu virei assessor do meu pai em 1986, já passada a primeira onda da ocupação da década de 80, e isso era um tema que me chamava muita atenção. Não fazia direito ainda, fazia engenharia elétrica, depois fiz direito, e quando da minha formatura e tentando fazer um mestrado, estabeleci que queria fazer um tema relacionado ao lixo, hoje resíduo sólido urbano, ou terreno de marinha. E escolhi fazer terreno de marinha. Então, tem uma obra, que foi minha dissertação de mestrado, talvez, depois de mim, conheço algumas obras de estudo jurídico sobre terreno de marinha, como dissertação de mestrado, mas antes de mim, a obra mais próxima, a minha dissertação foi de 2003, portanto, vai completar 10 anos agora em outubro. Antes de mim, a obra mais próxima era um instituto da professora Rosita Santos, de 1982. E antes dela, o estudo mais próximo era de 1967. E depois, o estudo mais próximo de 67 era de 37. E aí, por diante. Então, o terreno de marinha foi, do ponto de vista do estudo jurídico, do estudo científico, foi pouco estudado.
né? Foi da mesma forma que foi ocupado informalmente, ele foi sendo tratado uma construção informal. Primeiro com as ordens régias, depois com os atos administrativos, alguma legislação esparsa, né, até vir e se constituir como um bem da União, constitucionalmente dentro da Constituição, ainda que as outras constituições davam legitimidade para os terrenos de marinha, através daqueles incisos que diziam todos os bens que a ela pertencerem até a promulgação dessa carta, que também está contido no artigo 20 da Constituição Federal, dentro de um inciso. Então, ele foi pouco estudado. E se meu pai fosse vivo ainda hoje, com certeza esse seria um elemento de discórdia dentro de casa. Porque depois que eu estudei os terrenos de marinha, eu percebi que alguma razão tinha a União de fazer a discussão sobre a legitimidade dos títulos que eram dados em Belém. Mas também cheguei à conclusão de que isso não era impeditivo, de que se fizesse um bom arranjo institucional para que houvesse a gestão adequada dos terrenos de marinha. Desde do Decreto-Lei 9760, já se constitui a seção gratuita para o município para gerir esse patrimônio da União. O que sempre foi muito difícil e continua sendo difícil é a coordenação de forças, a concertação de forças, sobretudo entre municípios e a União. Portanto, o primeiro ponto que eu queria abordar era exatamente esse da história, por que eu estou aqui. Então, eu estou aqui e agradeço desde já em público aqui o advogado-geral da União por afeição ao tema. Mas a segunda hipótese... E eu estarei aqui com certeza toda vez que for chamado. Porque esse é um tema que eu estimo que não seja intransponível. Muito já, e nós vivemos, o deputado Jordi foi vereador junto com meu pai, chegou lá pelos idos de 1988 à Câmara de Belém, já faz tempo, né, deputado Jordi? E convivemos essa luta aí lá sobre a questão da ocupação das terras de Belém. Belém, se os senhores não sabem, ela é composta de 50% da cidade, praticamente, de terrenos de marinha ou acrescidos de marinha, sobretudo na chamada primeira légua patrimonial. Então, se há um laboratório para ser estudado o terreno de marinha, esse é Belém. Mas Belém também, do ponto de vista formal da cidade, tem 65% das áreas irregulares, sejam elas de marinha ou não. Então, dentro desse contexto de terreno de marinha ou acrescido de marinha, Belém também tem um passivo de irregularidade do seu patrimônio imobiliário da ordem de 65%. Fora isso, quase todas essas ocupações são áreas de baixada, portanto, sem saneamento, sem coleta de esgoto e sem tratamento de esgoto, por consequência. Então, no momento que a gente vive de alto investimento na melhoria da qualidade da gestão do patrimônio imobiliário urbano, sobretudo com o PAC urbano que aí está, eu penso que a oportunidade política seria de manutenção da propriedade da União, até por indução, até para resgate, até para pagamento de dívida histórica, né, com os municípios, dos terrenos de marinha para com ela. Mas, enfim, a institucionalidade dela é difícil de se modificar, até porque os bens da União os terrenos de marinha estão como bens da União na Constituição, né? Mas, como eu disse, o problema não é intransponível. Eu trouxe aqui 3 exemplares do livro, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado, ofertando aqui para a comissão, e que possa usar. E nós enfrentamos alguns temas. Eu enfrentei temas que, inclusive, a princípio, eu não estava ainda não chefiava a AGU, eu já era advogado da União quando finalizei a dissertação. Eu sou advogado da União desde 2000 e chefiei a Procuradoria da União no Pará por 6 anos e meio, de 2004 até 2011. Quando vim aqui, estou como consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente.
e vim para cá, para o Ministério do Meio Ambiente, a partir, inclusive, das ações proativas que nós tivemos lá. Esse tal termo de autorização de uso, com muito orgulho, a gente teve uma participação, mesmo sendo Procuradoria da União, de fazer, de forjar, de colaborar com a forja desse termo de autorização de uso na Procuradoria da União, a partir de uma ação judicial que nós tivemos lá, de um teórico proprietário de uma área da União que expulsava os ribeirinhos de uma ilha à frente de Belém. Então, acabamos fazendo uma ação judicial, conseguimos reverter que o título voltasse para a União, a propriedade da União, que nunca deveria ter saído, mas voltasse para a União. E, a partir daí, fizemos um termo de ajustamento de conduta, feito por nós, Ministério Público Federal, INCRA, SPU, e que, num dia de um lançamento de uma campanha da fraternidade, não vou me lembrar agora o ano, não sei se a Lilica se lembra do ano, acho que 2009, por aí, 2008, o presidente da CNBB e a ministra, então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foram entregar os primeiros termos de autorização de uso na ilha de Cotijuba, na frente de Belém. Então, com muito orgulho, a gente participou desse processo, e se a gente conseguiu fazer aquilo lá, eu penso que a gente possa fazer numa casa de leis, com tantas cabeças inteligentes e coroadas da nossa política, fazer também esse arranjo aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, a outra questão que eu queria pontuar é que sempre quando eu venho e... Não sei se eu festejo ou não, porque eu sou também, digamos que eu poderia ser convidado para outra sessão, que é digamos, da técnica, que virão pessoas que eu já debati, como o professor Paraguaçu Helleres, o professor Obed não, mas o professor Paraguaçu, que é paraense, vive já em diversos fóruns, faço contrapontos às suas opiniões ou aos seus fundamentos, inclusive colocados em edições, aqui também no meu estudo, de que ainda se volta atrás há um tempo de querer se discutir a tecnicalidade da existência do terreno de marinha. Isso já está mais do que provado, seja em 1957, quando o ex-diretor de terras da União dizia que com a tecnologia daquela época já se podia determinar a linha de pré-mar médio em 1957, que dirá agora em 2013, com toda a nossa capacidade tecnológica de se fazer esse tipo de análise. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto é em relação ao projeto de lei. Esse projeto de lei, como a doutora Cassandra disse, foi um arranjo de várias cabeças, e a partir das demandas que chegaram, das dificuldades enfrentadas no município, das tensões enfrentadas no município, lá em Belém, por exemplo, uma ação judicial ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que se conseguiu, em determinado momento, uma liminar, houve queima de GRUs, de DARFs, em praça pública e etc. E a gente, quando ia para as audiências, eu enfrentei audiências em centros comunitários, em bairros muito carentes, etc., eu dizia, pessoal, com muita tranquilidade, tentando fazer valer a temperança, eu digo, essa liminar vai cair, mas isso não é impeditivo de que a gente possa levar a bom termo a melhor gestão dos terrenos de marinha. E, de fato, ela caiu, mas isso não impediu que a legislação viesse avançando e que a gente pudesse ampliar a isenção das taxas de ocupação, a isenção nos aforamentos, e percebesse que a atenção estava toda, ou muito boa parte dela, nessa questão da cobrança do patrasmente, como a gente gosta de dizer, né? Escrito de ofício, ou escrito naquele momento, se tinha que cobrar para trás 5 anos. E isso, essa legislação, acertadamente, essa proposta de legislação, acertadamente quer acabar. A outra questão era a questão da inclusão das benfeitorias no cálculo do laudêmio, no cálculo do aforamento, a transferência do aforamento. Então, isso também vai cair. Eu penso, eu faço referência a um dos projetos de leis que tramitaram nessa casa, e naquela oportunidade, o deputado Gerson Gabriele, da Bahia,
falava no seu relatório com relação ao projeto de lei, já está distante, 4.316 de 2001. Se no passado o domínio da União sobre os terrenos de Marinha e seus acrescidos tinha por justificativa motivos de segurança e econômicos, estes relacionados à arrecadação de receitas patrimoniais, atualmente ganham relevo e não podem ser ignoradas razões ligadas à preservação do meio ambiente. Embora seja verdade que muitos municípios podem disciplinar e fiscalizar eficientemente o uso dessa faixa, assegurando a necessária proteção ao meio ambiente, não é menos verdadeiro que muitos outros não dispõem das menores condições para tanto, estando nesses casos a União, ainda que com todas as dificuldades enfrentadas pela SPU, mais apta a disciplinar o uso dessas áreas e zelar pela proteção do meio ambiente. É, portanto, no mínimo, desaconselhável a transferência generalizada da propriedade das áreas de que trata o projeto. Isso é um parecer de 2001. Ele está atualíssimo. Faço referência novamente à minha cidade, como eu disse, que é um laboratório de experiência. Uma das formas de captação de água para consumo humano em Belém é a retirada da água diretamente do rio Guamá. Esse rio, a fonte de captação dessa água está a 800 metros do chamado aterro sanitário do Aurá. E quem conhece a maré de Belém sabe que ela é uma das mais fortes que tem, apesar do ciclo de ventos ser fraco no norte, as marés são fortes. E há estudos que tratam da questão da água de Belém como água inapropriada para consumo humano. Belém é uma das cidades, proporcionalmente, que tem maior incidência de câncer de estômago no país. E alguns estudiosos indicam como esse fator do consumo da água, do envelhecimento dos tubos que também que fornecem água da Companhia de Águas de Belém, que eram de amianto, que são de amianto, como um dos motivos para tanto. Inclusive foi a moléstia que levou meu pai embora. Então, fora isso, há uma profunda pressão imobiliária que Belém não consegue sustentar. E Belém, nós estamos falando de capital. Nós temos Marajó com 16 ilhas, o arquipélago inteiro, em que muitas vezes o prefeito é o dono da cidade, é o maior empresário, é a pessoa mais célebre e que não dá conta de gerir o seu patrimônio municipal. Isso nós temos provas não só na área de gestão do patrimônio imobiliário municipal, mas na questão do meio ambiente também. Agora, com a Lei Complementar 140, os municípios e os estados estão vindo ao Ministério do Meio Ambiente para tentar fazer convênio, porque já estão dizendo de antemão que não dão conta de fazer o licenciamento do que lhe foi passado pela Lei Complementar 140. Isso na área ambiental. E na área de gestão do patrimônio, muitos não fizeram a revisão do plano diretor, se atrasaram na revisão do plano diretor, atrasaram no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e nós sabemos a realidade dos municípios, inclusive as capitais. Então, sobre esse aspecto, eu penso que, do ponto de vista jurídico, nós estamos num avanço. Nós estamos num processo de atualização da legislação que tem sido para o bem. Tem sido para o bem. E enfrento, tem uma das coisas que ainda que seja desejável, que o município passe a gerir o seu patrimônio imobiliário, ainda não é tempo dos municípios fazerem isso. E acho que nós temos instrumentos legais hoje, e com esse projeto, que é mais um passo na melhoria da legislação patrimonial da União, que pode melhorar. É desejável, eu penso que seja desejável, que num futuro se pense no fim da enfiteuse para a União, como foi feito. Mas isso não foi enfrentado nem no Código Civil, por ocasião do Código Civil, nem foi ainda enfrentado por essa casa, até porque há que se pensar o que vai ficar como institucionalidade para a melhor gestão do patrimônio da União, se pensando nessa possibilidade. Portanto, penso que nós estamos num processo, os terrenos de Marinha já não há mais que se
ficar discutindo se é, se não é da União, é da União. O que nós temos que dar é institucionalidade, as melhorias de gestão que hoje a SPU tem avançado e eu conheço, pelo menos, né, desde 2000 que estou na Advocacia da União, e mais fortemente depois que virei procurador-chefe da União do Pará e tive contato com essa turma, permitam-me chamar de turma, com essa turma que está aí, que eu já conheço, já completando 10 anos, né, e que tem trabalhado incansavelmente, arduamente, naquela perspectiva de fazer mais com menos, para dar institucionalidade não só à Secretaria de Patrimônio da União, mas ao patrimônio da União, imobiliário da União, de uma maneira geral. Portanto, como palavras iniciais, eu teria assim, mas estou à disposição para os questionamentos de Vossas Excelências e sempre estarei à disposição, assim que essa casa quiser, de estar aqui trocando ideias com Vossa Excelência. Mas passo desde já, deputado, às mãos de Vossa Excelência, as 3 edições do livro, para que possa ser usado não só para essa comissão, me parece que são 3 comissões que estão reunidas nessa comissão especial, entende? Eu não sabia que essa não tinha, mas eu vou lhe dar um, com certeza. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou à disposição para as perguntas. Obrigado, doutor Mauro. Em cima do tempo, 20 minutos. Passo de imediato a doutor Eduardo Pugliese, representante da OAB. O seu inglês é bom. Deputado Lelo Coimbra, presidente desta comissão especial, destinada a analisar o PL 5.627, de 2003, minha prezada Cassandra Nunes, doutor Zé Mauro Lima, meu queridíssimo deputado pernambucano, de onde venho, e amigo Zé Chaves, um incansável debatedor desse tema. Acho que já se vão lá 15 anos que o deputado Zé Chaves discute esse tema em Pernambuco, e eu particularmente tive a oportunidade de, como vice-presidente da OAB de Pernambuco, ocupar a trincheira de combate dessa taxa, desse imposto, desse tributo, desse preço público, né? Como se queira definir, juntamente com ele, juntamente com o nosso presidente Jaime Asfora. Já se vão, acho que, uns 8 anos dessa nossa luta. O deputado João Paulo, também meu conterrâneo, estava aqui, mas teve que ir para a CCJ, pedir desculpa. Demais deputados presentes. Para mim é sempre uma honra estar aqui na Câmara dos Deputados. Tem sido uma frequência na minha vida, pois hoje eu ocupo com muito orgulho a presidência da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo, a nossa querida OAB. Mas vim tratar desse tema me dá ainda mais satisfação. Evidentemente que não sou um técnico com a profundidade do Dr. Zé Mauro de Lima, muito menos com a profundidade da doutora Cassandra Nunes. Mas esse é um tema que a gente já aprende, de certa forma, na graduação do curso de Direito. E já lá já é motivo de muita indignação. Já lá já é motivo de muita indignação. É verdade que eu não vou, até porque o tempo não me permite, descambar para aprofundar essa minha indignação. Devo dizer, porém, que, com todo respeito ao doutor Zé Mauro, que esse não é um tema que me gera afeição. Não me gera. É um tema que eu vejo com muita tristeza. E aí, falando como cidadão
e não como advogado e não como integrante da Ordem dos Advogados do Brasil. É um tema que é sim anacrônico, e não é anacrônico porque é antigo. É anacrônico pela concepção originária e semântica da palavra. É um tema inaceitável nos dias de hoje. E vou dizer por que é inaceitável nos dias de hoje. De modo, caro presidente Lelo Coimbra, que minhas primeiras palavras, para deixar muito clara a minha posição e, sobretudo, a posição da Ordem dos Advogados do Brasil, é que esse instituto é sim anacrônico. É que esse preço público deve sim ser extinto. É que esse tema deve sim ser debatido, mas sob essa ótica. Mas apesar de tudo isso, eu devo dizer, para falar também de flores, que esse PL vem em boa hora. Esse PL vem para tentar corrigir esse instituto tão anacrônico. E concordo com a doutora Cassandra. Acho que foi bem construído. Acho que foi bem elaborado. É bem verdade que, levando em consideração a visão daqueles que entendem, e não tenho nenhuma dúvida, meu caro Zé Mauro, que Terreno de Maria é bem da União. A grande questão aqui é se discutir o que é Terreno de Maria. Esse tema não suscita nenhuma dúvida do ponto de vista legislativo. Seja constitucional, está lá na nossa Constituição, seja infraconstitucional. Longe de mim debater a legalidade e a constitucionalidade desse tema. O que nós temos que discutir aqui, senhores deputados, é se esse preço público, se essa taxação, ela é justa. Porque constitucional também é o direito à propriedade. É o direito ao pleno exercício à posse. Constitucional é o sistema tributário que nós temos no Brasil. Incidente, inclusive, sobre o direito à propriedade. Incidente sobre o direito à posse. Será que o povo brasileiro já não paga imposto suficiente pelo exercício da propriedade, pelo exercício da posse? Portanto, esse tema deve ser debatido nessa comissão especial. Não tenho nenhuma dúvida que esse PL é muito melhor, mas muito melhor que o Decreto-Lei 9760 de 46. Nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que o trabalho que foi feito pelo Poder Executivo, na tentativa de encontrar uma legislação mais justa, mais clara, logrou êxito. Não tenho a menor dúvida. A OAB não tem a menor dúvida, e digo isso em nome do presidente Marco Vinícius. Mas também não tenho a menor dúvida, e tenho certeza que todos os senhores que estão me escutando também não têm nenhuma dúvida que esse preço público não tem cabimento. E não tem cabimento por quê? Porque nós já pagamos o IPTU. Porque nós já pagamos o ITBI. Porque alguns já pagam taxa de ocupação de outra natureza. Por outro lado, isso me preocupa bastante, mas eu deixo com os especialistas, nós precisamos definir com maior clareza o que é um terreno de marinha. O deputado João Paulo saiu agora há pouco, mas governou a minha cidade, o Recife. O Zé Mauro falou muito da terra dele, eu vou falar agora um pouquinho da minha terra. Por 8 anos, nós temos terrenos de marinha em Recife, meu caro deputado Hugo Leal, a 20 quilômetros do mar. Do mar. Como é que isso é terreno de marinha? Só no Império.
Só em 1831. Então, há questões jurídicas, e o doutor Zé Mauro de Lima pontuou com muita clareza as questões polêmicas envolvendo esse tempo, e eu não vou discuti-las, a questão da benfeitoria, a questão do órgão arrecadador. E acho que os tribunais têm se ocupado bem no que se refere a essa matéria. O nosso regional da 5ª Região já tem dado decisões favoráveis no que se refere a esse tema. E o PL aperfeiçoa, com muita inteligência, essa questão, levando em consideração a jurisprudência contemporânea, como bem frisou a doutora Cassandra. Mas eu acho que a grande discussão, e a gente não pode perder essa oportunidade, que se deve estabelecer nessa comissão, é o que é terreno de marinha. É se o foro é justo. É se o laudêmio é justo. O deputado Zé Chaves diz há 15 anos, tem gente que mora no terreno de marinha e não sabe que mora no terreno de marinha. Tem gente que compra um imóvel sem sequer imaginar que se trata de um terreno de marinha e só vai descobrir quando recebe a guia para o pagamento do foro ou do laudêmio. Isso tem que ser discutido. E tem que se discutir também, e sobretudo, quais são os objetivos do fórum, quais são os objetivos da taxa de ocupação, quais são os objetivos do laudêmio, quais são os objetivos, sobretudo, desse instituto. Quais eram esses objetivos? Primeiro, como disse a doutora Cassandra, preservação do meio ambiente. Né? Ou melhor dizendo, o cumprimento de uma função socioambiental. Segundo, a defesa nacional. E terceiro, a captação de receita originária. Eu confesso aos senhores, né, que só enxergo esse último objetivo. Eu não vejo, e digo com muita tranquilidade, nesse instituto, nenhuma tentativa de preservação socioambiental. Não vejo nesse instituto, tem uma dificuldade imensa, né? Embora aceito qualquer posição em contrário. Qualquer propósito de defesa nacional nesse instituto. E nós facilmente verificamos isso na apresentação do data show da doutora Cassandra. O que se falou por 80% do tempo foi dos critérios de recolhimento das taxas de foro, de laudêmio e outras coisas dessa natureza. Então, eu acho que esse tema tem que ser, sim, debatido, tem que se ouvir os especialistas, tem que se ouvir quem entende dessa matéria, mas tem que se ouvir também o povo. Tem que se ouvir o povo. Tem que se compreender, porque no sistema tributário isso é fundamental, qual é a justeza dessa taxa, desse preço público, desse tributo, desse imposto, quer que seja. Eu continuo achando, e não pelo tempo, e não por ser antigo, e não por ser do Império, eu continuo achando um instituto anacrônico que traz para os cofres públicos, desnecessariamente, 800 milhões, como foi revelado aqui, só no ano de 2002, anualmente. Paga-se muito pouco? Não sei. Não sei. O que eu sei é que já se paga pela propriedade. O que eu sei é que já se paga pela posse. E o que eu sei é que a compreensão da OAB é que esse instituto deveria ser extinto e não aperfeiçoado, como tentamos fazer lá em Pernambuco, né, no ano de 2007. Portanto, não defendo o aperfeiçoamento da legislação. Defendo, sim, a extinção pura e simples desse instituto. Por último, o deputado Lelo
Coimbra. Eu quero dizer, é uma pena que o deputado Arnaldo Jordi não esteja aqui, fez questão de convidar a OAB para participar desse evento. E é um prazer, e será sempre um prazer, estar aí o deputado Hugo Leal, que tem testemunhado o nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, diuturnamente, tentando levar adiante mais de 300 propostas legislativas de interesse da advocacia e da cidadania brasileiras. E temos tido, e devo dizer isso, né, a pedido do presidente Marcos Vinícius, uma colaboração espetacular dessa casa, do presidente Henrique Eduardo, do Senado, do presidente Renan Calheiros. E hoje, por exemplo, não poderia, de hipótese alguma, deixar de dizer isso, até em homenagem ao deputado Hugo Leal, né, tivemos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado da República, não chegou a ser aprovado porque o senador Ciro Miranda pediu vista regimental, mas será aprovado na próxima quarta. Mas já a apresentação do parecer do senador Jaime Campos, instituindo, meu caro Zé Mauro, os honorários subpenciais para o advogado trabalhista. Um projeto de lei que está aqui, nessa casa, há 9 anos. Há 9 anos. 2004. O deputado Hugo Leal foi relator na CCJ, da Câmara, e há 4, 5 meses conseguimos, num esforço concentrado, muito com a ajuda do deputado Hugo, destravar a sua tramitação, e que tem sido, inclusive, a regra nessa casa, deputado Zé Chaves. É impressionante como a Câmara, e devo dizer esse testemunho, não sei se há imprensa aqui, como a Câmara e como o Senado tem trabalhado, tenho dificuldade nenhuma de dizer isso, nos projetos de lei, e imagino que em todos os outros, de interesse da advocacia e da cidadania brasileiras. Poderia passar aqui 2 horas falando de todos os projetos de lei que foram impulsionados nesse ano de 2013. O Simples para a Advocacia, a criminalização, a violação às prerrogativas dos advogados, a sociedade, o empregado, o advogado individual profissional, o exame de ordem. Então, defensoria pública. Hoje estamos votando, o deputado Paulo Teixeira estava aqui, o relatório final do CPC. Essa casa tem trabalhado muito, e digo isso para aproveitar esse espírito, e não preciso, evidentemente, nem dizer, já estou testemunhando, para pugnar a essa comissão, que olhe também para essa questão. Eu sei que o propósito de uma casa legislativa é aprovar os PLs que lhes são submetidos, mas não deixemos de discutir também a possibilidade, embora respeitemos todas as opiniões em contrário, de extinção pura e simples desse instituto. É por isso que pugna a OAB. É esse o entendimento do presidente Marcos Vinícius, que pediu desculpa, não pôde. Está, inclusive, aqui na casa, em 2 outros compromissos. Fez de tudo para chegar, inclusive, a substituição só ocorreu 30 minutos antes da hora da audiência, porque tem atendido a todos os convites dessa casa, mas estamos à disposição de voltarmos aqui em outras ocasiões, mas quero deixar essa frase. O ministro Zé Múcio, que por longos anos esteve aqui nessa casa, ele diz que de 20 minutos de fala só fica uma frase, via de regra. Então, a frase que eu quero deixar em nome da OAB é que nós não defendemos o aperfeiçoamento legislativo. Defendemos, sim, a extinção desse instituto. Mas, se a extinção não for possível, acho, e por dever de lealdade, por dever de honestidade, devo dizer que esse PL é muito melhor, mas é muito melhor que o decreto-lei que pretende alterar. Muito obrigado. Concluídas as manifestações, quero parabenizar a doutora Cassandra, o doutor Mauro e ao doutor Eduardo. Antes de
de dar sequência em função da ordem do dia que pode estar chegando, eu queria só aprovar 2 requerimentos. Aprovar não, submeter à aprovação. Um do deputado Hugo Leal, que requer a realização de reunião de audiência pública nessa comissão e sugere 3 nomes. Um já está resolvido, que é a doutora Cassandra, né? E os outros 2 são do doutor José Roberto Coutinho, advogado da Empresa Municipal de Urbanização do Rio, URB, especialista no tema. E o doutor Hélio Alexandre dos Santos, analista de finanças e controle da Presidência da República, Controladoria Geral da União, Unidade Regional do Rio de Janeiro. Quem for a favor? Deputado Lelo, o deputado Edson Santos fez uma ponderação aqui, para mim não é tão relevante, que é a questão, os 2 servidores, são 2 servidores públicos que têm especialidade no assunto, estão muito mais focados na questão do Rio de Janeiro. Um já foi da área de controladoria de arrecadação, como controlador, e o outro é uma pessoa, um especialista, tem mestrado nessa área de patrimônio público, e obviamente vinculado muito mais nas questões do Rio. Poderíamos trazer aqui o debate e ampliar o debate, seria fantástico. Mas se entendemos que seria melhor a apresentação na oportunidade da audiência que ficou deliberado por Vossa Excelência para o dia 26 ou 27? A 27 vai ser no Rio, 27 agora? Não, eu acho que é em setembro. Não é setembro? Setembro. Da minha parte, deputado Edson. 26 do 9. Não, 26 do 9 estaria a audiência no Rio. Isso. Eu acho que seria muito interessante que nós pudéssemos ouvi-los lá. Okay. Se não tiver diferença, eles podem vir aqui na semana que vem, como podem ser ouvidos estar lá. Encaminhamos pela aprovação da iniciativa e localizaremos no melhor foro que for conveniente para a comissão e para os nossos trabalhos. E o que eu queria constar é que na indicação dessa audiência pública no Rio de Janeiro, que eu também pudesse ter a oportunidade de fazer a coordenação dos trabalhos junto com a deputada Andréa Zito, porque eu já tinha feito um pedido. Aliás, na reunião que antecedeu o início dos trabalhos, a gente tinha sugerido, Vossa Excelência até que sugeriu que fosse dia 26 de setembro, antes mesmo que a gente fizesse a abertura. Eu fui até verificar na ata, eu não localizei na ata aqui, só localizei que a realização, um requerimento do deputado Zé Chaves, que requer a realização de seminários para discussão, aí nas cidades de Vitória, Florianópolis, Rio de Janeiro e Recife. Esse já foi um requerimento. Então, se Vossa Excelência autorizasse, como membro dessa comissão, eu queria poder participar em conjunto dessa coordenação no dia 26. E aí ficaria a critério da comissão chamá-los aqui na semana que vem, eles estão disponíveis, ou manifestarmos aí lá no Rio de Janeiro, que teria um foco mais específico. Eu estou aberto a esse debate. Deputado Edson. 2 coisas aqui motivadas pela fala do deputado Hugo Leal. A primeira é que a sugestão é da realização dessa audiência contando com esses técnicos do Rio de Janeiro, embora aqui eu tenha ouvido doutor Zé Mauro, que tem conhecimento bastante específico do Estado do Pará, e o representante da OAB de Pernambuco, mas o Rio de Janeiro tem uma grande incidência, né, de terreno de marinha. Nós fomos já em alguns momentos provocados por cidadãos sobre esse tema, principalmente do Laudêmio, né, que incide sobre essa questão, deputado. E até conversando com a ministra Miriam Belchior, tinha abordado isso há um bom tempo atrás, e ela tinha me informado de que o governo estava gestando uma proposta para dar conta disso, que realmente causa uma grande insatisfação à população. Eu vejo com muito bons olhos, né, o que a doutora Cassandra aqui nos traz, de desoneração, retirando
benfeitorias para efeitos de cálculo. E o Rio de Janeiro se justifica por conta disso, senhor presidente, da grande incidência, toda a orla do Rio de Janeiro, né? Oi? Todo o terreno... Me permite uma parte, deputado Edson. Marginal, Alagoas. É o líder, o Rio de Janeiro é quem mais arrecada. Acho que a problemática é muito maior no Rio de Janeiro do que qualquer outra cidade. Até porque... A problemática é solucionática. Até porque as áreas litorâneas do Rio de Janeiro são ocupadas por setores de classe média e classe média alta. E os terrenos do Rio de Janeiro têm um valor muito expressivo, e que dirá das benfeitorias que foram feitas nesses terrenos. Então, vai haver assim, um impacto muito positivo na desoneração do custo de transferência de imóveis no Rio de Janeiro. Então, o deputado Hugo Leal nos trouxe essa proposta de palestrante, e eu situei de que na reunião passada, não a deputada Andréa Zito, mas eu tive a iniciativa, ouviu, deputado Hugo Leal? Tive a iniciativa, que contou com a adesão da deputada Andréa Zito, da realização da audiência no Rio de Janeiro. De maneira que fica a critério, né? Só que eu vejo que no Rio de Janeiro nós teremos uma possibilidade de mobilização da sociedade civil bem maior do que se fizermos aqui no Congresso Nacional. Então, eu acho que otimiza, inclusive, vai dar conteúdo à audiência que nós pretendemos realizar no Rio de Janeiro. Conteúdos concretos, né, de testemunho de pessoas, né, e evidentemente, do Congresso Nacional, e por que não dizer, né, do aplauso que terá a iniciativa do governo federal, do Poder Executivo, e enviar esse projeto de lei aqui para essa casa. Ok, então, considerando as manifestações feitas sobre esse requerimento, aqueles que estiverem de acordo com os encaminhamentos feitos permaneçam como estão, pela visão aprovado. Outro requerimento que, pessoalmente, a mim me chamou muita atenção pela forma da relevância com que foi tratado na sua justificativa, é o do deputado Odair, que pede também uma reunião de audiência pública em BH para tratar desse tema na cidade de BH, e expõe os motivos relacionados a uma situação que é muito relevante. A linha traçada pela SPU apontava como passível de tributação cerca de 5.800 imóveis. Os proprietários começaram a ser notificados e convocados para audiências públicas, gerando mobilização, gerando debate, gerando inquietações e gerando tensões e necessidade de esclarecimento. Então, submeto a apreciação, se o deputado Odair quiser fazer algum comentário antes. Gostaria, presidente Lelo, cumprimentando Vossa Excelência, todos os colegas aqui na comissão, doutora Cassandra, é uma alegria estar aqui. Dizer o seguinte, presidente, esse tema dos rios nacionais, nós temos uma característica de debater aqui na comissão, até por uma, eu vou dizer, por uma ausência de nossa parte, nós que não temos mar, como Minas Gerais, mas a grande questão é que Minas é cortada por grandes rios nacionais. A Bacia do Rio Grande, o Rio São Francisco, são todos rios que têm incidência, que essa legislação terá incidência. Então é importante que a gente faça um debate também, considerando a questão dos rios nacionais, e eu entendo que uma audiência pública lá vai também trazer à luz questões que têm a ver com o cotidiano das pessoas que vivem às margens dos rios nacionais. Por isso, eu peço aqui aos pares a aprovação deste nosso requerimento. Ok. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, pela posição, aprovados. Sugiro, deputado, que nós temos 3 possibilidades de data de semana, segunda, quinta e sexta. As quintas estão meio atropeladas. Se pudesse considerar a segunda ou a sexta para organizar com nossa secretaria, a gente já faria aí no mês de setembro. Fazer. Aí nós fazemos uma Assembleia Legislativa. Ok, aí fica sob a sua custódia
a organização do procedimento. Tá bom, eu comigo com o deputado Zé Chaves também. Ok, antes de passar para os deputados, a começar pelo nosso relator, conforme determina o regimento, eu queria colocar 4 questões para apreciação e aquecer um pouco o debate. Primeiro, na apresentação feita pela doutora Cassandra, ao discutir o tema dos chamados atingidos, foi a expressão usada, né? Os atingidos pelo benefício, né? Ela fez embora tenha discutido socioambientalmente a questão, embora tenha discutido sob o ponto de vista do desenvolvimento, mas o corte feito nos atingidos, entre aqueles que têm baixa renda e os que não têm, pessoa jurídica e pessoa física, faz um corte ideológico e não um corte textual em relação ao assunto, porque se nós pegarmos a Constituição Civil, por exemplo, no tema do laudêmio, esse é um tema importante e isso se trata de desenvolvimento, se trata de construção de relações que atingem as pessoas que compram os imóveis. Então, assim, acho que essa é mais um registro de forma, né? A outra questão envolve a taxa e tributo. Nós vivemos um momento em especial, não é o único, mas em especial, onde a discussão da eficiência dos serviços do Estado e a sua relação, quer dizer, o que eu recebo por quanto eu pago, está muito presente, né? Então, quando nós discutimos um instituto que não é tributo, porque no tributo você tem a contraprestação de serviços, mesmo no tributo, quando você pega, nós vivemos uma crise na região metropolitana do meu estado, que envolve um subsídio cruzado de uma ponte importante para financiar, via pedágio, para financiar uma rodovia. Ali é uma crise, foi o que prolongou, inclusive, as manifestações do mês de junho, e ainda tem um rescaldo na capital e na região continental, em função dessa discussão. Quanto eu pago pelo que eu recebo? E qual a justeza do que eu pago? Então, essa questão é importante porque vou citar 2 exemplos, um do ponto de vista econômico e um do ponto de vista do cidadão comum. Econômico, tem um porto sendo construído, ou em vias de ser construído na região sul, litorânea sul do estado, chamado Porto Central. E discutindo as questões que estão em andamento, uma delas me chamou a atenção, eu desconheci esse assunto, é que a lâmina de água, onde o navio chega para poder aportar no berço do porto, ela é uma lâmina de água taxada pelo SPU, como uma lâmina de água. Eu não sabia. E não é pequeno, não. Para quem está discutindo o desenvolvimento, do ponto de vista do estímulo ao desenvolvimento, são taxas, é lógico que o investimento é de grande monta, não é uma taxa, mas é uma discussão que me chamou a atenção, quer dizer, é uma forma de tributar todo o espaço disponível. Aí, como disse o doutor Eduardo, é uma busca monetária de valores. A terceira coisa, e aí envolve o doutor, não só a Cassandra, mas mais o doutor Mauro, é a questão da linha da Pré-Amar, Mauro. Você debateu, afirmou que não é anacrônico a linha da Pré-Amar como isso aqui, ela é moderna, ela está modernizada pelo que aconteceu ao longo da sua história. Mas você não fundamentou o porquê, né? Porque eu acompanho os trabalhos do Obed, meu filho também é advogado e trabalhou esse tema com ele, e inclusive fizeram um trabalho juntos que resultou numa monografia dele enquanto estudante junto à Faculdade de Direito da capital. E esse tema ficou muito aceso quanto a instrumentos técnicos científicos e de cálculos matemáticos para rever essa discussão da linha da Pré-Amar. Eu queria ouvir ambos sobre esse assunto, né? E, por fim, é o simbolismo. O segundo exemplo que eu vou citar refere muito bem. Um rapaz, amigo filho de um amigo meu, 25 anos, casou-se, comprou um imóvel e foi pegar o imóvel. No imóvel ele pagou
ele foi chamado a pagar o tributo, como é reconhecido, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é 2% do valor do imóvel, pagou na prefeitura, para poder ter acesso ao imóvel. Mas, ao mesmo tempo, ele só podia ter a chave se ele pagasse 5% do valor do imóvel, sob a forma de laudêmio, ao SPU. E aí a pergunta, quer dizer, se um tributo gera uma causa e efeito, o laudêmio gera o quê? Ele é tão injusto que a lei, acertadamente, a proposta de lei, vem e passa o cerol na superfície da terra, tá certo? Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma taxa sem sentido, tá certo? Como eu, pessoalmente, todos nós nos envolvemos com o conceito de extinção da taxa de marinha. Mas, no limite, esse texto é muito superior ao que está vigente e, com certeza, vai ser saudado quando aprovado, o que não nos tira da perseguição do objeto, que pode ser conseguido adiante ou em debates futuros, está certo? Mas eu falo isso, Cassandra, me permita te chamar sem o título, né? Da mesma forma, tá? Fique à vontade. Quer dizer, há coisas que são muito simbólicas. As pessoas estão... O simbolismo de alguns temas e o chamado terreno de marinha tem um simbolismo tão danoso, ele é tão demonizado, ele é tão perversamente a ele atribuído assim, uma ausência de justificativa absoluta, que as pessoas não compreendem porquê da sua existência. Porquê da sua existência. Então, essas 4 questões eu queria levantar a título de contribuição para a gente poder trocar as ideias. Regimentalmente, pela palavra, pela sequência, o deputado Jordi, autor do requerimento, na sequência, nosso relator, e em seguida aberta aos que se inscreveram, Hugo Leal e João Paulo. Jordi. Obrigado. Vamos fazer de maneira mais objetiva para a gente ter a contribuição dos 3. Deputado Lelo, presidente dessa comissão, deputado Chaves, Zé Chaves, relator, demais deputados, nossos convidados todos aqui, é um prazer muito grande participar. Eu tive que me ausentar aqui por uma outra comissão, mas ouvi integralmente as exposições da doutora Cassandra e parcialmente a do amigo e respeitoso técnico, estudioso do assunto, o doutor Mauro de Almeida, pré-claro amigo e quem reputo uma contribuição extraordinária, é uma das obras raras de conteúdo, de investigação sincera, acadêmica, que faz sobre esse fenômeno terreno de marinha. Tive a honra de poder partilhar na Câmara de Vereadores com o seu pai, vereador Emmanuel de Almeida, e tenho participado intensamente, conheço as opiniões do Mauro, sempre muito convictas, muito sólidas. E o nosso representante da OAB, infelizmente eu não tive a oportunidade de ouvi-lo, mas conheço a posição da OAB de longa data. Lá no meu estado, a OAB tem sido, inclusive, uma das autoras de uma ação civil pública que foi provocada junto ao Ministério Público Federal, que produziu, inclusive, a suspensão temporária desta taxa e que, posteriormente, produziu um decreto e depois uma lei, a lei de 2007, que reconheceu, em parte, os argumentos daqueles que questionavam o caráter draconiano desse instituto, que foi a isenção, é uma isenção recente, de 2007, portanto, a isenção daqueles considerados carentes pelo critério que foi estabelecido, que amenizou o problema, mas não resolve, porque as injustiças continuam a ser recorrentes, independente das intenções que aqui já foram muito bem estabelecidas. Eu vou voltar ao exemplo, que é o exemplo que eu mais conheço por debates feitos aqui nesta casa já outras experiências de capitais, mas o exemplo da nossa querida cidade de Belém, onde, como disse o doutor Mauro de Almeida, mais de 50% do nosso sítio urbano está adstrito a essa condição
de terreno de marinha. Né? E no sítio urbano, o que nós verificamos lá é que a extraordinária maioria das pessoas que têm sido penalizadas são pessoas de baixíssima renda. Pessoas que, inclusive, foram condenadas, como o seu Eugênio, eu cito sempre, porque é do Jurunas, é jurunense, onde eu moro, onde atuou muito o vereador Emmanuel, e o Mauro conhece bastante também, onde ele simplesmente perdeu o seu táxi, que era o seu sustento a vida inteira, porque, na medida que pagou uma das 60 prestações a qual foi facilitado o pagamento para não ser inscrito na dívida ativa, ele reconhece a dívida e aí passa a ser devedor de um tributo, ainda que o nome não seja este, porque é uma taxa, mas este conceito é pueril para quem é contribuinte. Este título entre tributo e taxa é absolutamente forjado, é absolutamente insignificante, desprezível para quem não vê nenhuma contrapartida disto que faz o seu desembolso. E é contextualizado nesse aspecto que nós precisamos saber se ele é caro ou barato. O que faz o imposto pequeno ou grande não é o seu valor de face nominal. O que faz o imposto caro ou barato, e este é um conceito relativo, é se ele é justo ou é injusto. Se o cidadão, quando paga o IPTU, vê alguma contrapartida, ele se silencia diante a sua indignação natural, porque vê alguma contrapartida direta ou indireta. Ou pelo menos ela existe conceitualmente. Este nem isso. Ele agride de morte a natureza do que é a contrapartida do Estado para quem lhe é cobrado um dever de pagamento. Nós vemos no bairro do Jurunas e ali no distrito do D'Água, que é o distrito do Guamá, que é o distrito mais populoso de Belém, dezenas, centenas de audiências, já reuniu mais de 10 mil pessoas em audiências públicas. E pessoas absolutamente carentes, pobres. Né? Pessoas que já perderam um caminhão, pessoas que já perderam o táxi, venderam tudo, desesperadas, por conta desta cobrança. Eu sou autor, como outros amigos aqui, de uma PEC, isso foi um compromisso meu de uma PEC, extinguindo esse instituto. Mas admito, doutora Cassandra, que em determinadas áreas litorâneas, inóspitas, em que a União possa ainda exercer algum tipo de controle, mas no sítio urbano, agredindo toda a lógica que esse país, ao longo dos seus 25 anos, se movimentou no sentido de democratizar as políticas públicas pelo controle social, trazendo-as para perto do cidadão, esse instituto, independente da distância histórica que registra de 1831, ou fosse lá que data fosse, o que o torna anacrônica é a defasagem com os movimentos que são contemporâneos para efetivamente o exercício deste controle social. Todas as políticas públicas desse país foram municipalizadas. Por quê? Porque estão mais próximas daquele cidadão que é o objeto final e por excelência da sua existência, ou das suas existências. Quer dizer, no sítio urbano de uma cidade, de uma capital, você ainda ter sob o domínio da União esta regularização fundiária, me parece que além de obsoleto, atrasado, conservador, é injusto. É absolutamente injusto. Então, quando você vê aqui os dados da isenção diante dessa tormenta em escala absurda, você vê que os isentos somam em 18 mil e alguma coisa, esse relato é revelador, é o ato confesso
tá certo? Da impropriedade, da ineficácia, da obsoletividade desse instrumento. Total. É revelador, os dados são reveladores. 18 mil isentos. Belém tem 1.600.000 pessoas. 50% desta população, mais do que isso, está sob efeito, sob a égide do terreno de Marinho. Eu não estou falando aqui de Recife, de Vitória, de todas as outras, São Luís e todas as outras capitais que incidem esse respeito. Então, eu acho que realmente me alinho à posição da Ordem dos Advogados. A gente ficar tentando fazer um pouco mais do mesmo ou menos do mesmo não vai resultar em grande caso. Eu acho que nós precisamos aproveitar este grande debate no sentido de perseguir o objetivo que é a extinção dessa anomalia, a meu ver, e respeitando, claro, todas as opiniões em contrário que já foram aqui colocadas. Tá certo? Obrigado, senhor presidente. Em seguida, o nosso relator. Antes disso, como tem o maior número de deputados, só para informar que na terça-feira próxima, além de termos a segunda audiência pública, também teremos às 17 horas um encontro institucional com a ministra Miriam, lá no seu gabinete, na terça-feira próxima, Senhor presidente, 17 horas. Eu solicitei, aí vai depender da aquiescência de Vossa Excelência e dos demais, que essa audiência, se possível, fosse antecipada para 16 horas. A ministra, eu já fiz uma consulta à ministra e não teria problema de nós sermos recebidos por ela às 16 horas. E é uma questão... Não, o nosso problema é só de... É princípio da física, porque nós vamos estar aqui às 2h30, nossa sessão hoje começou de audiência, começou às 15h20. Nós teremos 4 palestrantes na próxima audiência pública. Então, nós vamos chegar talvez até atrasado a audiência com a ministra. Temos até que ajustar essa possibilidade de atraso, que nós estamos saindo daqui, já são 5 horas, nós temos ainda 3 manifestações e ainda a rodada de mesa. Tá certo? Então, Edson, fica aí fica registrado em ata, respeitosamente. Com a palavra, Edson, com a palavra nosso relator. Presidente, eu sugiro, presidente, que ouça o plenário, e eu, como relator, ficaria para o fim de breves comunicações, mas como captação aí, mas pediria a Vossa Excelência que desse andamento à lista ultrapassada. É por isso que se diz que a sapiência vem com a idade, né? O diabo é inteligente não é porque é diabo, não é porque é velho. Deputado João Paulo. João Paulo. Deputado. Em atendimento ao pressuposto da antiguidade, João Paulo. Em relação a quê? Porque se foi idade, eu queria dizer que eu me... Não, mas é uma outra discussão. Mas, presidente, nobre deputado Zé Chaves, todos da mesa, né? O nosso querido representante aí da OAB de Pernambuco também. Olha, primeiro eu queria parabenizar a doutora Cassandra pela apresentação, pela forma pedagógica, mas também pela riqueza de conteúdo. Queria até, se fosse possível, uma cópia da apresentação, que eu solicito para mim. Já está? Ótimo, obrigado. Segundo, eu acho que muito importante essa iniciativa dessa audiência e também a criação da própria comissão para análise, para aprofundamento, porque nós vivemos uma realidade nacional muito dura, né? Principalmente para os prefeitos do Brasil inteiro. E nós vivemos uma realidade que é a grande maioria da população. E eu digo que o drama de um prefeito hoje, possivelmente também de um governador, é buscar o equilíbrio da balança. Não é? Muitas vezes o governo é acusado de que cobra muitos impostos, de que tem... E esse equilíbrio de você ter uma política fiscal equilibrada com a demanda da população e as atenções também ligadas à lei de responsabilidade fiscal é um duro equilíbrio.
E digo isso porque, quando eu assumi a Prefeitura do Recife, em 2001, doutora Cassandra, Recife tinha 1,5 milhão de habitantes, mais 1.050.000 vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. E muitos em áreas de marinha, como era o exemplo de Brasília Teimosa, ali no centro do Recife, à beira-mar, e com aquele conflito que era ambiental, porque os dejetos direto no mar, ratos, baratas, aquela situação. E foi através de uma iniciativa nossa com o presidente Lula que nós conseguimos reurbanizar aquela área e colocar a serviço da cidade, não é? Então, essas áreas de marinhas normalmente são áreas muito estratégicas, muito valorizadas e que têm muitos conflitos mesmo em torno dela. E tem uma parte que utiliza essa área que, a meu ver, não teria problema nenhum de continuar pagando para usar aquela área. Até porque, nobre deputado Zé Chaves, quando nós pensamos que esse recurso também ele pode ser, de uma forma ou de outra, voltar principalmente para a população de baixa renda e a população que muitas vezes não tem acesso àquela área. Então, eu acho que a lógica que a doutora Cassandra colocou aí, tendo essa visão do social, e, a meu ver, como sou um membro do governo, no mínimo que eu conheço da história do Brasil, nós nunca tivemos um governo que teve tanta sensibilidade para o social como teve o governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma. Então, eu acho que a busca desse ponto, desse equilíbrio, com a comissão, a meu ver, uma comissão altamente qualificada aqui na Assembleia Legislativa, deputados como relator, como na condição de deputado Zé Chaves, foi deputado comigo no nosso primeiro mandato de deputado estadual. Nós tivemos um deputado sério, um deputado com muitas qualidades e que também tem a sensibilidade para o social. Então, eu acho que o nosso ponto de equilíbrio aqui é buscar essa... É lógico que nós não podemos, por mais que a União dê retorno a essa população, principalmente do exemplo que foi colocado aqui, do estado do Pará, e muitas áreas também em Recife, não é? A busca desse equilíbrio, eu acho que nós temos condição de construir aqui, não é? Então, é com esse intuito que eu venho, participo. Tive que sair porque eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça e nós tivemos a votação da cassação do deputado, que terminou sendo uma questão polêmica, porque tinha uma banda dos deputados que queria a cassação imediata e a outra banda que queria que fosse assegurado a Constituição, que cabe a essa casa cassar o parlamentar. Então, ela não podia ser feita na CCJ, ela teria que ir para o plenário. Então, teve a unanimidade em relação a essa questão, mas acho que teve 16 votos para que fosse feito de forma sumária. Então, eu quero colocar isso porque acho que é um tema da mais alta relevância. Queria parabenizar também a condição do presidente, também muito sensível a essas questões. E espero que aqui nós possamos encontrar, porque eu acho que a União, como tem um conhecimento profundo, inclusive não só da realidade de Recife, não só da realidade do Pará, mas da realidade nacional, é lógico que tem muito mais elementos em sua presença aqui hoje para enriquecer, para que nos possa direcionar para encontrar esse ponto de equilíbrio aqui no seio dos trabalhos que estamos fazendo aqui nessa comissão. Deputado Hugo. Senhor presidente, senhores deputados, senhor relator, os convidados, minha doutora Cassandra, doutor Zé Mauro, doutor Eduardo Pugliese, OAB. Eu vou dizer uma coisa aqui, presidente, que para mim é extremamente oportuno esse debate, porque eu devo não ser o maior, mas com certeza um dos que mais apresentou requerimento de informações para a Secretaria Nacional de Patrimônio da União. O Ministério do